Saiu o nome do ponta misterioso que o Vasco tinha como plano B caso a negociação de Brian Rodrigues melasse. Se trata do português Bruma, de 30 anos. E ainda falando sobre pontas, vamos atualizar algumas outras opções que o Vasco ainda busca no mercado nessa janela. E, mais tarde, o Vasco joga contra o Volta Redonda em Cariacica, buscando a liderança da competição. Todas essas informações depois da vinheta. Pode soltar, editor. Fala pessoal, saudações vascaínas, aqui quem fala é Bernardo Ferreira e esse é o canal Jogando pelo Vasco. Bom, antes de mais nada, aquele pedido inicial tradicional. Caso você ainda não seja inscrito, por favor, aperta o botão de se inscrever, não esquece de apertar o sininho das notificações e também de deixar aquele like para favorecer o nosso trabalho. Desde já, eu agradeço demais. Bom, para início de conversa, ontem eu tinha falado no vídeo sobre justamente que a negociação do Brian Rodrigues tinha melado, não ia acontecer, pelo menos nessa janela não ia acontecer, e que o Vasco tinha já um plano B engatilhado, mas estava em negociação e o nome ainda não tinha surgido. Pois acredite se quiser, enquanto eu estava editando o vídeo, o nome surgiu. Mas já era tarde para gravar alguma coisa e colocar naquele vídeo, então deixei para o vídeo de agora. Se trata de Armindo Tué Nabangna, o Bruma, de 30 anos, português, que joga atualmente no Braga. Ele é formado originalmente na base do Sporting e rodou pela Europa jogando inicialmente no Sporting, pelos profissionais, depois foi para o Galatasaray da Turquia, Real Sociedade da Espanha, PSV da Holanda, RB Leipzig da Alemanha, não necessariamente nessa ordem, mas rodou bastante e acabou voltando agora para Portugal para jogar no Braga. Agora não, já tem umas temporadas. No Braga, ele acumula 90 partidas e tem 49 participações em gol, sendo dessas 49 participações, 27 gols propriamente ditos e 22 assistências. O Vasco já fez uma proposta ao Braga. A proposta gira no entorno de 6 milhões de euros, sendo que esses valores podem aumentar de acordo com metas a serem batidas. A informação inicial desse negócio do Bruma com o Vasco foi dada inicialmente pelo Bruno Murito do GE e alguns outros repórteres também confirmaram essas informações, como o Matheus Gilberti, como o Joel Silva, como o Bruno Braz do UOL, enfim, vários setoristas do Vasco importantes confirmaram essa negociação. O técnico Fábio Carille aprovou a contratação do jogador e eu, pelo que eu vi do jogador, também achei ele interessante. Achei que ele, apesar de não ser tão alto, a minha impressão, a impressão de leigo, era que ele tinha uma passada larga, conseguia ter um contra um muito bom, driblava, chutava bem, fez alguns gols de chute colocado. Enfim, achei uma opção muito interessante. Agora é aguardar, ver a conclusão dessa negociação, porque nas últimas horas parece que já tiveram outros clubes interessados e já fizeram contato com o Braga. Mas o Braga manteve a prioridade do Vasco, pois foi o primeiro a fazer oficialmente uma proposta. Enfim, achei um bom jogador, achei uma boa contratação se acontecer, uma boa mira da diretoria, um bom alvo da diretoria, e agora realmente é só aguardar para ver se o jogador de fato vai pintar aqui em terras tupiniquins para jogar no nosso Gigante da Colina. Agora, aproveitando esse gancho de negociação de pontas, no pós-jogo do Vasco e Maricá, o jornalista Lucas Pedrosa trouxe a informação de que o Vasco, nessa janela de transferências, tinha a intenção de trazer de 3 a 4 pontas e que essas negociações elas estavam acontecendo ao mesmo tempo, simultaneamente. Então, algumas críticas que fizeram que o Vasco esperou o Brian Rodrigues negar para... Não é isso. O Vasco já estava negociando simultaneamente, mas é aquilo. Você tem a opção 1, você tem a opção 2, você tem a opção 3. Se a opção 1 dá ruim, você já tem a opção 2 ali engatilhado, só esperando a confirmação de que o Vasco tem interesse. O Vasco fez isso, já está em negociações avançadas com o Bruma, mas tem outros 2 alvos, ainda de acordo com informações do Pedrosa, 2 alvos que o Vasco queria também nessa janela, mas que tinha algumas complicações. Os 2 jogadores são o Rony, do Palmeiras,
e o Lloyd Augusto, que está no Alanyaspor da Turquia. Para início de conversa, vamos começar falando sobre o Rony. O Rony, ele estava com propostas ali para ir para o Fluminense, depois para o Catar, mas acabou que as duas negociações não aconteceram. E aí o Vasco tá vendo como uma oportunidade de negócio ali, tava ali de olho e querendo fazer uma proposta caso o Rony não se decidisse para onde fosse, como aconteceu. O Vasco, nesse momento, ele tenta arranjar alguma maneira de viabilizar o pagamento de salário do Rony. O que eu quero dizer com isso, basicamente? Eu e o Lucas Pedrosa que deu a informação. O Vasco tenta ou fazer um empréstimo com o Palmeiras, para que o Palmeiras pague parte do salário e o Vasco outra parte, ou então o Vasco der fazer uma compensação financeira para o Palmeiras, ou no caso aí uma outra forma de dizer, comprar o jogador do Palmeiras, mas o Rony teria que aceitar um valor de salário viável para o Vasco pagar. Eu particularmente acho o seguinte sobre o Rony. Acho que se pagasse R$1 milhão para ele, eu ainda acho que seria muito. Eu entenderia pagarem isso. Eu entenderia, porque é um jogador multicampeão pelo Palmeiras. Tem pedigree, tem nome. Aqui ele seria titular absoluto hoje. Talvez, vindo Bruma, vindo outros jogadores, pode ter uma competição pela posição. Mas hoje ele seria titular absoluto. De novo, acho que R$1 milhão por ele estaria caro, mas aceitável mediante todo o histórico do Rony no Palmeiras. O outro jogador que o Vasco está interessado, né, o angolano Lloyd Augusto, ainda não tem muitas informações sobre essa negociação. A negociação continua em curso, o Vasco está tentando negociar, mas ainda não tem muitas informações claras, de tipo, tá em X milhões, tá em Y milhões. Ainda não tem, mas o Vasco ainda tenta a contratação desse jogador. Eu, particularmente, pelo que eu li, pelo que eu ouvi falar, não tenho uma opinião muito formada sobre ele. Eu já vi pessoas falando que as métricas dele pela Turquia são piores do que a do Serginho, mas aí a gente também tem que considerar diversos fatores. Talvez ele não jogue num time de ponta, talvez os companheiros de equipe dele não sejam tão bons, enfim, pela idade, sendo 24 anos, eu particularmente acho que seria uma boa aposta. Seria um jogador para compor elenco, não viria com status de titular, mas acho que seria uma boa aposta. E aí é aquilo, você pode apostar e se dar bem, você pode apostar e se dar mal. Faz parte do jogo, futebol é isso, futebol a gente não está lidando com robôs, a gente está lidando com seres humanos. Enfim, uma contratação que todo mundo pode dizer que é maravilhosa, vale a pena, acabar não dando certo, e uma contratação que ninguém esperava nada pode acabar dando certo. Enfim, vamos ver o que o futuro apresenta para o Vasco, sejam nessas negociações, seja nas negociações anteriores que a gente já falou, ou até em novos alvos, novas opções que vão aparecer aí no mercado. E para finalizar o vídeo de hoje, mais tarde o Vasco entra em campo contra o Volta Redonda, em Cariacica, no Espírito Santo, como tem sido uma prática do Vasco nesse campeonato carioca, para agradar o seu torcedor off-Rio, que tem pouquíssimas chances de ver de perto o seu time do coração jogar. A bola rola às 4h30, com transmissão da TV Globo e da Vasco TV, já que o mando é do Vasco, no estádio Kleber Andrade, lá em Cariacica, como dito antes, e a expectativa é de casa cheia. A gente teve algumas surpresas na lista de relacionados, como vocês devem estar vendo aí na tela. O Jean Davi, por exemplo, não foi relacionado por opção técnica do Fábio Carille. Além dos lesionados já, né, que a gente já sabe, que é o Adson, o Estrela e o DVD, esses já estavam fora mesmo. O Maurício Lemos ainda está em processo de recondicionamento físico, também está fora. O Payet, apesar de o técnico já ter dito na coletiva contra o Maricá que ele não iniciaria o jogo, ele está entre os relacionados. Talvez ele não entre em campo, mas ele estará lá com o grupo. O Lucas Zucarello, destaque da Copinha, que estreou pelos profissionais no último jogo, também está entre os relacionados, fez uma boa partida contra o Maricá, uma boa estreia. E também os jogadores da base, Bruno Lopes e Maxwell Alegria. Vamos ver se esses dois têm outras oportunidades nesse jogo, mas o importante é que o Vasco faça uma boa partida, que o Vasco enfrente o Volta Redonda e ganhe, porque aí a gente assume a liderança do campeonato de maneira isolada, sem chance de ninguém nessa rodada chegar perto da gente ou empatar. Enfim,
vamos para cima, rumo a essa vitória, vamos voltar para o Rio com esses 3 pontos e a liderança do campeonato. E bom, gente, esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigado a você que assistiu até aqui. Desde já, eu peço novamente, caso você ainda não seja inscrito no canal, se inscreve, por favor, aperte o sininho das notificações para vocês não perderem nenhum vídeo e também deixa aquele like que é muito importante para mim e para o meu trabalho, tá bom? Novamente, meu muito obrigado, um beijo, um abraço e saudações vascaínas.